Mais uma edição do Atos do Dia nesta quarta-feira. Você confere o melhor da informação aqui. E eu e Francisco Assis aqui no cafezinho mais politizado de Lorena, né, Francisco? Cafezinho com muita informação, né? Pois é, e vamos começar falando sobre Pindamonhangaba, porque a Prefeitura, a partir de agosto, começa a participar do curso de complementação para a revalidação do diploma médico obtido no exterior. A assinatura do termo, Francisco, dessa parceria entre a Prefeitura, a Santa Casa e o Centro Universitário São Lucas foi realizado na última semana. Em Pinda serão cerca de 26 revalidandos, atuando na Santa Casa, UBS, IP2, UBS Azeredo, Centro Integrado de Assistência à Família, a UPA de Moreira César, o Pronto Socorro e Saúde Mental. É uma boa saída da Prefeitura para poder reforçar o sistema da rede pública de saúde, né? Até porque a saúde é dificultosa quando a gente fala em estrutura, quando a gente fala em não só estrutura física, né? Mas Sim. também pessoal. Estamos sofrendo hoje na própria cidade de Lorena com uma dificuldade com relação ao atendimento, dando um exemplo de uma cidade que é referência, e Pindamonhangaba não é diferente. Também é uma cidade de referência e talvez saídas como essa possam aí pelo menos amenizar essa dificuldade que é de atender essa demanda. O prefeito, a prefeitura como um todo, tem encontrado em algumas parcerias saídas, né? No programa de ontem, a gente já pôde falar sobre saídas com relação a obras dentro da cidade, ele apoiando-se em projetos juntos ao setor privado e agora também ao lado de entidades para poder atender demandas primárias como a saúde. E a gente lembra também do programa Mais Médicos, né, que teve todo aquele problema no início do ano, se eu não me engano, né? No início desse atual governo de Jair Bolsonaro, né, em janeiro de 2019, teve toda uma polêmica com relação ao Mais Médicos, se bem que os mais médicos em quantidade ele não afetaria tanto, né? A gente fala do reflexo do Mais Médicos como um todo. Como exatamente. Mas é importante a prefeitura não só se respaldar na estrutura que ela tem, mas conseguir parcerias. E essa é uma boa iniciativa. Sim, uma boa notícia, né, para todos os moradores de Pindamonhangaba e Moreira César. E agora vamos falar uma informação regional, Francisco, porque uma promessa de campanha do governador João Dória sobre a instalação de um BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia no Litoral Norte, em Caraguatatuba, ainda será avaliado, né, pelo atual governo do estado. Assim como aconteceu em Taubaté, o governo estadual vai avaliar a necessidade de implantação do batalhão na região de acordo com os índices criminais. Durante a campanha eleitoral, Dória prometeu que instalaria 2 BAEPs na região, que um em Caraguá e outro em Taubaté, que seria o primeiro, né, inaugurado da atual gestão. Depois de eleito, Francisco mudou o discurso e no fim do mês passado inaugurou em Taubaté um CAEP, que é Companhia de Ações Especiais da Polícia, que é o braço do BAEP de São José dos Campos, que é o único aqui da nossa região metropolitana, né, do Vale do Paraíba. E Dória havia prometido ainda, Francisco, que instalaria na região o primeiro BAEP, né, como eu disse, de sua gestão, e que seriam designados 300 homens para atuar em Taubaté. Mas foi inaugurado o CAEP e foi designado 600 policiais para a região. Apenas um terço, né? O que acontece é que, então, só para a gente poder colocar, a região metropolitana já conta com uma unidade do BAEP, que é de São José dos Campos. O atual governador ele havia ladeado mais 2 unidades, a unidade de Taubaté e a de Caraguatatuba, que iria fazer esse atendimento do litoral norte como um todo. O que nós tivemos é que 7 meses depois, o governo do estado ainda não conseguiu avaliar, o governo do estado ainda não conseguiu entender um dos fatos, né, uma das principais certezas que a gente tem é que nós vivemos numa das regiões mais violentas do estado de São Paulo. Né, esses dados... E era justamente uma promessa de campanha que até 2020 ele iria tirar, né, a região desse Aliás, esses dados eles são lançados trimestralmente pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e ela alardeia a quantidade, a necessidade que as cidades da região têm de uma maior, não só a questão do maior efetivo, mas uma melhor estruturação não só da Polícia Militar, mas da Polícia Civil. Mas parece que a segurança pública ainda está em segundo plano quando a gente fala em Vale do Paraíba, né? O Estado não conseguiu entender, pelo menos esse foi o posicionamento, da necessidade dessa reestruturação, de contar com esse BAEP. Não, o que mais que ele precisa, que o governo atual precisa? Mas mudou o governo, mudou nomes.
né? A estrutura é a mesma, o próprio partido é o mesmo. As necessidades são as mesmas. Exatamente, as necessidades são as mesmas, né? Então a gente está falando aí de um Vale do Paraíba, de uma região metropolitana, do próprio Litoral Norte, que é o caso dessa terceira unidade que agora ficou para o futuro do BAEP. Estamos falando de uma região que precisa e muito, precisa demais de você ter um reforço nessa unidade. Agora, quando a gente fala que o governador João Dória falou muito isso durante a campanha, João Dória se aproximou, principalmente no segundo turno, da campanha do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Quem não se lembra daquele slogan, daquele chavão do Bolsodória, né? Bolsodória. Uma coisa assim. Para poder se aproximar, poder dar um chega para lá no seu adversário, que era o Márcio França, que tinha como vice-candidata alguém da polícia. Sim. Então, o que acontece é que o Dória, no momento da campanha, ele se aproximou dessa demanda, dessa necessidade, que é o falar da segurança pública. Conseguiu um bom número de votos também, né? Então, o Dória, ele não que ele deixou de lado, mas ele atraiu um outro discurso que não fazia parte do seu discurso comum, que é esse da segurança pública. Só que agora, 7 meses depois, a gente tem uma informação como essa, que chama a atenção da dificuldade de se entender o Vale do Paraíba como uma região que precisa e muito desse recurso, precisa e muito dessa unidade. Acho que alguém tem que contar para o Dória o que significa Vale do Paraíba, o que significa região metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte com relação à segurança pública. E ele esteve em Lorena, né, Francisco, fazendo essas promessas de segurança exato. Pública, né, e de muitos outros, como saúde também. E se você cancelou, aí a notícia de hoje é que eles deixaram eles vão reavaliar o BAEP de Caraguatatuba, do Litoral Norte. E com relação a Taubaté, se colocou um braço do BAEP apenas com 1/3 desse efetivo. Agora, se Taubaté está muito, por estado de São Paulo, está muito próximo de São José dos Campos, onde já existe um BAEP, é contar para o estado de São Paulo que existe uma outra região, 2 outras sub-regiões do Vale do Paraíba, e talvez um BAEP em Taubaté seria uma coisa muito próxima. Traz para cá, traz para Cruzeiro, São Cruzeiro, Lorena, Guaratinguetá, onde tem uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande, e a violência, infelizmente, ela só caminha. Infelizmente, mas vamos aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos do governo do estado. Como falamos, né, agora sobre segurança pública, falamos de saúde também, né, o primeiro assunto, vamos falar agora sobre transporte público, porque em Guaratinguetá tá dando o que falar, né, Francisco? Mais uma polêmica. Mais uma polêmica. Um pedido apresentado pela empresa Oceano, né, vencedora da licitação do transporte público da cidade de Guará, causou mais uma polêmica no serviço. A empresária Edna Abdala solicitou a alteração da passagem de R$ 3,50 para o valor de R$ 3,85. O prefeito rejeitou a medida, já que o novo contrato estabelece a alteração dos valores em outubro, ou seja, nós estamos agora em julho, né? E passando para R$ 4,10. Então tem uma alteração de R$ 3,85, que foi o que a empresa solicitou, né? E com o acordo, a empresa ameaça até mesmo paralisar o serviço. O que isso causa no município, né, Francisco? O que acontece é só para a gente poder colocar o que significa esse impasse, né? A Edna Abdala é proprietária da empresa Oceano, que é vencedora da licitação finalizada em abril. E o que ficou estipulado é que a empresa teria 6 meses para reestruturar os ônibus ou apresentar uma nova frota. E esses 6 meses seriam, esse período, né, seria utilizado pela essa empresa para poder entregar essa frota renovada. E exatamente na entrega dessa frota, o prazo se encerra em outubro, os valores da tarifa seriam reajustados. O reajuste seria dos atuais R$ 3,50 para R$ 4,10. A empresária Edna Abdala, aliás, a empresária essa que já presta esse serviço na prefeitura já há muito tempo, o contrato anterior era também das empresas pertencentes a ela, tanto ao Oceano quanto a São José. Ela apresentou um requerimento, apresentou uma necessidade de uma alteração urgente dos R$ 3,50 para R$ 3,85, que fica no meio termo desse aumento esperado para outubro, né? O prefeito disse que neste momento é impossível para ele realizar. É lógico que eles vão sentar, eles vão colocar isso na balança, né? Para saber até que ponto que ele pode retroceder, o que ela pode retroceder também nessa disputa de queda de braço. Agora, Guaratinguetá, o prefeito citou que durante entrevista a uma rádio
da região, que ele não conta com, é possível ele contar com um plano B para empresas de ônibus, porque existe um contrato vigente. Agora o que ele tem são outros serviços de transporte público. E Francisco, qual seria o objetivo, né, da empresária, sendo que nós estamos agora em julho pedir esse aumento, sendo que tem o prazo até outubro, né? A gente não teve acesso às planilhas da empresária. Pode ser que realmente ela tenha essa necessidade, né? E até acredito eu que ela tenha realmente essa necessidade, porque ela não vai entrar no olho do furacão numa discussão como essa do nada, né? Agora, é preciso saber até que ponto isso pode ser transferido, até que ponto, ou mais para frente, isso pode ser reorganizado, porque a cidade não pode ficar sem uma empresa de ônibus. Mesmo contando com Uber, mototáxi, próprio táxi, serviços de transporte, outros tipos de serviços de transporte dentro da cidade de Guaratinguetá, agora não dá para ficar, porque mesmo esses outros serviços, esses aplicativos, eles não atenderiam toda a demanda de Guaratinguetá. Quem conhece Guará, quem circula por Guará, sabe que boa parte dos ônibus do TUG hoje, eles caminham com uma grande quantidade de passageiros. Então, Guaratinguetá tem hoje, o prefeito Marcos Oliva hoje aí, mais uma polêmica para poder resolver, ele já tem tantas outras, mais uma batata quente aí para poder definir, porque a população não pode ficar sem ônibus em Guaratinguetá, mas a prefeitura também não pode virar refém de contratos. Sim, vamos aguardar, né? De contratos não, na verdade de empresas, né? E os dois, na verdade, são entre aspas, reféns de um contrato assinado em abril. Agora, como eu disse hoje durante o Atos no rádio, não se pode mudar a regra durante a partida. Tem que ser definido antes e a secretária, por mais necessidade que possa ter, a gente acredita que realmente deve ter, ela sabia com que jogo ela estava atuando. Com certeza. Vamos esperar, né, as próximas reuniões, as próximas decisões. Você pode acompanhar ao longo da semana o Atos no rádio, que vamos abordar mais sobre todos esses temas que citamos aqui. Lembrando que é pela Transamérica 102.3, também no nosso portal jornalatos.net e em nossas redes sociais, que sempre postamos as notícias lá. Até mais. Até mais.